Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim, realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento.
Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com eles? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade?
Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados desceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora. Soltou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia de preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então
Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não, vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim precederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado
abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José de Arimateia veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, dia de silêncio, dia de jejum e abstinência de carne. No Evangelho desta sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, na qual encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo saiu com os seus discípulos e foi para uma torrente do Cedron. E lá havia um jardim. É o jardim onde o nosso Senhor Jesus Cristo suava sangue. E Judas o Iscariotes, Judas o traidor, aquele que ontem o nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés e depois saiu para trair o nosso Senhor Jesus Cristo. Judas já conhecia o lugar, que sempre nesse lugar, nesse jardim, o nosso Senhor Jesus Cristo reunia-se com os seus discípulos. E Judas traiu o Senhor e levou um destacamento de soldados, de guardas e sumos sacerdotes e fariseus. E era noite, era de madrugada. E chegaram com lanternas, tochas e armas. O nosso Senhor Jesus Cristo estava consciente e já sabia de tudo o que iria acontecer. E o nosso Senhor Jesus Cristo já sabia, e Judas o traidor, que era um dos discípulos do Senhor, estava com eles, com os guardas, com os sumos sacerdotes, e lá chegaram, falaram com o Senhor. O Senhor já responde: sou eu. E prenderam o nosso Senhor Jesus Cristo. E Simão Pedro trazia uma espada consigo. Simão Pedro, o mais medroso, o mais preocupado, Simão Pedro feriu a orelha de um dos guardas, com a qual chamava-se Malco.
e vemos a misericórdia de Deus, a piedade de Deus. Simão Pedro feriu a orelha do servo Malco, e o Senhor, em sua infinita misericórdia, pede para guardar a espada na bainha. A lógica é a misericórdia infinita de Deus, perdoar e amar. E lá depois, Pedro com muito medo, nega o nosso Senhor Jesus Cristo e o galo canta 3 vezes. Simão Pedro estava lá de pé. Depois, quando Pedro negou o Senhor, foi quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava diante de Anás, que enviou amarrado para Caifás. E Pedro nega o Senhor 3 vezes. Mas depois Pedro chora copiosamente. Pedro chora amargamente, que ele era muito medroso. E depois conduziram o nosso Senhor Jesus Cristo a Pilatos, que era a autoridade máxima. Como nós vimos no domingo de Ramos, primeiramente levaram o Senhor a Herodes. E Herodes e Pilatos não se falavam, mas naquele dia eles se falaram. E aqui, no Evangelho segundo João, levaram o nosso Senhor Jesus Cristo direto para Pilatos. E lá o prenderam, o nosso Senhor Jesus Cristo, e Pilatos mandou tecer uma coroa de espinhos e colocar na cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pilatos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo ao público dizendo: eis o homem. E Pilatos fala ao Senhor de rei. Ele pensa que ele era o rei dos judeus, mas não entendia que o nosso Senhor Jesus Cristo é o rei do universo, todo o poder e toda a realeza. Como nós vimos, desde a 4ª semana do tempo da Quaresma, a briga de nosso Senhor Jesus Cristo, como os judeus acusavam o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois os judeus continuam acusando o nosso Senhor Jesus Cristo. E Pilatos não gostavam dos judeus, odiavam os judeus. Quando via o que o nosso Senhor Jesus Cristo dizia, dizendo rei, ele pensava que era o rei dos judeus, mas o rei do universo. E o Senhor coroado de espinhos, com o manto vermelho, eles apresentam o Senhor, Pilatos apresenta o Senhor. Eis o homem. E depois mandaram crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo. E havia um bandido que estava preso, chamado Barrabás. E mandaram soltar Barrabás e crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Barrabás era um bandido que tinha cometido um homicídio. E levaram o Senhor e o crucificaram, o nosso Senhor Jesus Cristo, e soltaram o bandido Barrabás. E depois, crucificando o Senhor, crucificaram mais 2 ao seu lado. Um, como bem sabemos, se arrependeu no alto da cruz e foi perdoado, foi purificado. O outro, ainda na cruz, insultava o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo, levaram para o crucificar. E Pilatos ainda manda escrever um letreiro: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Porque Jesus falou que era rei. Jesus é rei.
o Rei do Universo, todo o poder e toda a realeza. E Pilatos pensava que era o Rei dos Judeus. E Pilatos mandou escrever o letreiro: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado no alto do Calvário. E depois repartiram as suas roupas. E logo, aos pés da cruz, sua Mãe Santíssima chegou aos pés da cruz, junto com João, o discípulo mais próximo do Senhor, aquele que chorava nos peitos do Senhor, e Maria Madalena. E o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo sua Santíssima Mãe chegar aos pés da cruz, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse a João: Filho, eis aí a tua mãe. Maria Santíssima se associou à obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mãe de toda a humanidade, é a nossa corredentora. E depois o Senhor disse: Tenho sede. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha sede. Era de água? Não. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha sede, mas com sede de almas, para que todas as almas estivessem em seu reino, para que todas as almas se santifiquem, se renovem, e que todas tenham nome escrito no livro da vida. Mas levaram uma esponja de vinagre na boca do Senhor, e o Senhor disse: Tudo está consumado. Deus se revelou entre nós. Como está na versão dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a cortina do santuário se rasgou. A cortina do santuário se rasgou de alto a baixo, porque Deus se revelou entre nós. E depois mandaram quebrar as pernas dos crucificados. Quebraram de um e quebraram de outros, que primeiro pediram autorização a Pilatos, e quebraram as pernas dos crucificados. Quebraram de um e quebraram de outros. E o nosso Senhor Jesus Cristo transpassaram o coração do Senhor, e saiu sangue e água. Como bem sabemos, que nasceu o sacramento da Santa Igreja. O sangue, a Eucaristia, a água, o batismo. E depois desceram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e o sepultaram. Colocaram nos braços de sua Santíssima Mãe, a Senhora da Piedade, e havia um túmulo perto do jardim, e o crucificaram, e o sepultaram, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Senhora da Soledade recebe o seu filho morto nos braços e o deposita no túmulo, e fica na solidão. Mas o seu coração fica ali, e ela já tem a esperança que ele ressuscita. E ela já sabia que a vitória o viria. E que todos nós permaneçamos na escola de Maria Imaculada, a Senhora das Dores, a Senhora da Soledade, a Senhora da Piedade, e vivamos de esperança em esperança, e tenhamos uma Páscoa tudo renovado em Cristo Senhor. Senhora da solidão, Mãe do silêncio, mulher forte na hora frágil, capaz por vosso amor de estar junto às cruzes de todos os vossos filhos. No regaço de vossos braços acolhestes a vida imolada e a oferecestes ao Pai, a Ele que um dia pediu vosso consentimento, para que seu Filho se fizesse carne em vossas entranhas.
Chorais como todas as mães do mundo, que trazem seus filhos mortos nos braços. Abris vosso coração com a espada da dor, para serdes mãe de todos os nossos dramas, espalhando o amor em tantas guerras, a alegria da esperança em todos os calvários, nos quais, com vossa presença, consolais os seres humanos neste vale de lágrimas. Senhora da dor junto à cruz, mulher do viver em pé até o fim, acolhei-nos em vosso seio maternal e tornai-nos amigos irmãos de Jesus. Senhora da dor, aceitai-nos, pois vivamos salpicados de dor. Ensinai-nos o sabor da vida com a cruz, amor que se faz entrega com Jesus. Mulher, que aceitais ser mãe, mulher, que sabeis amar até o fim. Senhora Mãe Nossa, reuni-nos, pois estamos necessitados de vosso amor. Ó Mãe do belo amor, Senhora das dores, nós que hoje queremos seguir Jesus com a cruz. Amém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Permaneçamos no silêncio, com a Rainha de Misericórdia, a Senhora das Dores, a Senhora da Piedade, a Senhora da Soledade. Permaneçamos no silêncio e vamos ressuscitar com Cristo. Permaneçamos no silêncio de esperança em esperança.